Jesus conhecia o homem por dentro. É assim que o Evangelho de hoje se conclui. E é assim, ou a partir destas palavras, que devemos também entender todos os mandamentos de Deus que nós ouvimos na primeira leitura da Santa Missa de hoje. Jesus, Deus, o Pai, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, conhece o homem por dentro, sabe o que está no coração humano. E aí, então, é a partir desta verdade que devemos compreender, entender e refletir sobre os mandamentos da lei de Deus. Mandamentos estes que hoje aparecem na primeira leitura do livro do Êxodo. E estes mandamentos que o Senhor proclama para o seu povo, ele tem o seu início a partir daquilo que Deus fez para o seu povo. E então o Senhor proclama: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Assim começa este trecho, Deus se identificando: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Os mandamentos, irmãos e irmãs, são, portanto, para a nossa liberdade, pois Deus, o Senhor, antes de pronunciar os mandamentos, ele lembra a sua grande ação em favor do povo. Tirar o seu povo do Egito, da casa da escravidão. Porque Deus quer que o seu povo tenha liberdade. Deus quer que o seu povo viva em liberdade. Os mandamentos, portanto, não são um aprisionamento, não são uma prisão. Os mandamentos são caminho para a liberdade do coração, para a liberdade do seu povo, porque Deus quer que o seu povo viva em liberdade. São Paulo, inclusive, em uma de suas cartas, vai dizer: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Os mandamentos devem, então, ser vistos a partir desta ótica, a ótica da liberdade que Deus quer para o seu povo. Por isso, os mandamentos, antes de serem pronunciados, Deus vai lembrar a sua grande ação em favor do seu povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. E logo em seguida aparece o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Por que não ter outros deuses? Primeiro motivo, porque outros deuses não existem. Existe apenas um único Deus, um único Senhor, um único Criador de tudo e de todos. Não existe outra divindade para a qual se deva voltar, para a qual se deva cultuar. Por isso, Deus proclama: não terás outros deuses além de mim. Irmãos e irmãs, é preciso também entender o contexto daquela época, a situação daquele momento em que Deus pronuncia os seus mandamentos. Naquela época, naquele contexto e naquele momento, todas as nações eram politeístas. Vige, padre, que palavra bonita, e o que significa isso? Politeísta são aqueles que adoram vários deuses. Politeísmo.
E assim Deus vai dizer: não sigais estas outras nações, pois não existe outro Deus, não existe outra divindade além de mim. Naquela época se cultuava, se adorava a lua como divindade. Naquela época se adorava e se cultuava o sol como divindade. Naquela época se adorava e se cultuava o relâmpago e o trovão, porque os povos viam nos astros deuses, adoravam aos astros, acreditavam em várias divindades. Era o Deus do amor, era o Deus da agricultura, era o Deus disso, era o Deus daquilo. E Deus vai mostrar: não existem vários deuses, eu sou o único Senhor, eu sou o único Deus. E assim, irmãos e irmãs, é para que o povo de Israel, liberto da escravidão do Egito pelo único Deus, não caísse na idolatria, adorando outros deuses, deuses falsos, deuses que não existiam. Porque inclusive, irmãos e irmãs, somente o único Deus, o Deus de Israel, era o Deus que existia, e sendo ele o único Deus existente, ele queria a liberdade para os seus filhos, que os seus filhos e filhas vivessem na liberdade. Todas as outras divindades que eles porventura pudessem adorar ou cultuar, não eram divindades que traziam a liberdade, mas traziam a escravidão. Tinham como resultado final a escravidão do povo e das pessoas. Deus então proclama para os seus filhos e filhas: não adoreis outros deuses, pois outros deuses não existem. É por isso, irmãos e irmãs, que se a gente assim olharmos, compreenderemos a primeira página da Sagrada Escritura, a página que fala do relato da criação. No relato da criação, Deus lá está dizendo: faça-se a luz, e a luz se fez, e Deus colocou o grande luzeiro no céu para presidir o dia. Depois Deus também cria as estrelas. Depois Deus sai criando os astros no céu como luzeiros para iluminar também a noite. Cria a lua e as estrelas para presidirem a noite. Se nós tivermos este olhar para este capítulo da Sagrada Escritura, qual é a mensagem que está por trás dele? Deus é aquele que criou o sol, a lua, as estrelas e tudo o que existem. E enquanto os outros deuses adoravam o sol como sendo uma divindade, enquanto os outros povos adoravam o sol como sendo uma divindade, enquanto os outros povos adoravam a lua como sendo uma divindade, enquanto os outros povos adoravam os astros como sendo uma divindade, Israel adorava o Senhor, que criou o sol, que criou a lua, que criou as estrelas, que criou todos os planetas, todo o universo. Israel então proclamava: tudo o que existe é obra do nosso Deus, pois somente Ele existe, somente Ele controla tudo, somente Ele é o Senhor de tudo. E assim, irmãos e irmãs, a primeira página da Sagrada Escritura se torna um grande convite para adorar o único Senhor, para adorar o único Deus, o Deus que quer a liberdade para os seus filhos. E assim, irmãos e irmãs, todos nós vamos olhando este capítulo que fala dos mandamentos da lei de Deus, a partir desta visão, da liberdade
que Deus quer para os seus filhos. Não cultuar, não adorar outros deuses, pois outros deuses não existem. E é claro e evidente, irmãos e irmãs, que nós sabemos desta verdade. É claro, meus irmãos e irmãs, que nós não somos burros o suficientes para adorar outras divindades. Quando muitos irmãos e irmãs dizem que nós adoramos outras divindades, por termos a imagem, por termos o culto a Maria, não entende que nós não vemos neles divindades. Vemos em cada um deles criaturas de Deus, nas quais Deus agiu. Pessoas que seguiram a vontade de Deus e não divindades. Maria não é deusa, São Sebastião não é Deus, Santo Antônio não é Deus, São Francisco não é Deus, e a gente não é burro o suficiente para não entender isso. Nós somos inteligentes o suficiente para entender que existe apenas um único Deus, e este Deus único que existe agiu nestas pessoas. Estas pessoas seguiram a vontade deste único Deus, de amá-lo sobre todas as coisas. Tanto é que por ele entregaram a sua vida, tanto é que por ele entregaram inclusive o seu sangue, derramando o seu sangue. Muitos deles não adoramos a nenhum santo, não adoramos a Maria, veneramos e cultuamos como pessoas que se deixaram seguir pela vontade de Deus, como pessoas que procuraram seguir aquilo que o Senhor pede na sua palavra. Assim, irmãos e irmãs, não demos créditos àqueles e àquelas que dizem que nós somos idólatras porque temos uma imagem de algum santo em nossa casa. Nós somos adoradores do único Deus, o Senhor que fez o céu e a terra, mas o Senhor que também santifica os seus filhos e filhas, porque Ele é santo, e assim Jesus também vai dizer: sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. E assim, irmãos e irmãs, a gente entende muito bem essa proibição de Deus de não fazer imagens daquilo que o povo de Israel via, porque isto para eles era uma grande tentação para adorarem outros deuses, para adorarem deuses falsos, deuses inexistentes. E assim a gente inclusive vai ver depois o povo de Deus, quando Moisés está lá no Monte Horebe para justamente receber os mandamentos de Deus. Depois, quando Moisés desce, o povo que é que fez? Construiu um bezerro de ouro e estava adorando aquele bezerro como sendo o seu Deus, prestando àquele bezerro culto. Moisés então fica irado contra o povo, porque o povo não soube reconhecer o único Deus verdadeiro que os tinha libertado da escravidão da casa do Egito. Deus então, dali, Moisés então vai quebrar aquele bezerro de ouro para mostrar ao povo de Israel: o Deus que nos libertou é o Deus que está no alto, é o Deus que está nos céus. Não façais imagem dele, pois ele não é nenhum animal, ele não é nenhum mastro, ele não é nenhuma estrela, ele está no alto céu. E assim, irmãos e irmãs, a gente então precisa compreender bem esta palavra na qual o Senhor pede ao seu povo para não fazer imagens, para não cultuar divindades que não existem, divindades falsas. É preciso entender a palavra de Deus e não apenas lê-la. Tem gente que apenas lê, mas não compreende a palavra de Deus. Assim como aqueles que estavam, e hoje o Evangelho traz este exemplo, aqueles que estavam com Jesus, escutaram a palavra de Jesus: destruí este templo, e em 3 dias eu levantarei.
Escutaram? Escutaram. Entenderam? Não entenderam. Porque inclusive eles vão dizer: 46 anos foi necessário para que esse templo fosse construído, e tu o reconstruirás em 3 dias? E aí é quando o evangelista vai dizer: ele não estava falando do templo de Jerusalém que lá existia, ele estava falando do seu corpo, ele estava falando do templo do seu corpo. É preciso escutar, é preciso ler, é preciso meditar, mas é preciso compreender a palavra de Deus e aquilo que Deus nos quer dizer por meio de sua palavra. Não basta apenas escutar, não basta apenas ler e dizer: olha, está aqui na Bíblia isso, isso e isso. Você entendeu o que está ali ou está feito papagaio repetindo? Papagaio também repete, papagaio também fala, mas ele não entende aquilo que ele fala, ele não compreende aquilo que ele está dizendo. A palavra de Deus precisa ser ouvida, a palavra de Deus precisa ser lida, mas a palavra de Deus precisa também ser compreendida e entendida. E assim, irmãos e irmãs, são todos os outros mandamentos da lei de Deus. Eles vêm para a liberdade, para mostrar que existe um único Deus, o Senhor de tudo e de todos. E assim, irmãos e irmãs, devemos olhar todos os mandamentos não como proibição, já que os mandamentos trazem vários nãos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. São vários nãos que tem o mandamento da lei de Deus, mas estes nãos devem ser entendidos como caminho para a liberdade, como caminhos para vivermos como filhos e filhas de Deus, porque Deus quer que nós o amemos, e o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Jesus lembra isso no Evangelho. Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí ele vai dizer: o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Aí Jesus emenda logo em seguida: e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes nãos que vêm aqui descritos nesta primeira leitura, quando Deus pronuncia os seus mandamentos, se resumem neste: amar ao teu próximo. Quem ama o próximo não mata o outro. Quem ama o próximo não comete adultério. Quem ama o próximo não levanta falso testemunho. Quem ama o próximo não cobiça as coisas alheias. De modo que todos estes nãos que vêm hoje descritos nos mandamentos da lei de Deus podem ser traduzidos pelo mandamento do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, nos diz Jesus no Evangelho. E assim, irmãos e irmãs, estas palavras, estes mandamentos, não são para nos aprisionar, são para a nossa liberdade. E aqui o salmista, ele bem proclama esta verdade: Senhor, tens palavras de vida eterna. Os mandamentos de Deus são palavra de vida eterna. São mandamentos que conduzem para a vida eterna. São mandamentos que trazem a liberdade. É este Deus que quer a liberdade dos seus filhos, que quer a felicidade dos seus filhos, que a eles entrega os seus mandamentos. E estes mandamentos, irmãos e irmãs, para nossa conclusão desta reflexão, estes mandamentos são um verdadeiro manual de instrução. Deus conhece cada um de nós, pois por Ele fomos criados.
O evangelho de hoje se conclui com esta verdade: Jesus conhecia o homem por dentro. Conhecia, conhece e continuará conhecendo. E é porque Jesus conhece que sabe qual é o melhor caminho a se fazer para alcançar a liberdade, para alcançar a alegria. Afinal de contas, é a alegria, é a felicidade e é a liberdade que todo homem e mulher procura. Aí está os mandamentos colocados como sinais, como caminho para se alcançar a liberdade, para se alcançar a felicidade. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os mandamentos também são para nós palavras de vida eterna, palavras que conduzem à vida eterna. Irmãos e irmãs, peçamos neste dia ao Senhor a graça de cumprirmos os seus mandamentos, palavra de vida eterna, para assim vivermos na liberdade e um dia alcançarmos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, no início deste trecho no qual encontramos os mandamentos da lei de Deus, quando Deus se identifica como Deus da liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Deus nos quer vivendo em liberdade e não na escravidão.